Um final melancólico e justiça sendo feita no futebol no segundo jogo. Rapaziada, é tempo de jogo. Tô aqui com meu caro amigo Victor para falar com vocês dos jogos de Portugal e Espanha e Bélgica e Estados Unidos. Justiça foi feita, graças a Deus aí o Donald Trump agora vai assistir a Copa pelo sofá, sem tentar interferir de alguma maneira. E falar também desse jogo feio de Portugal e Espanha, porque do que pareça, o jogo mais esperado foi um dos mais feios. Rapaziada, bora começar então com o simples. A Espanha jogou futebol que queria ter jogado, tá? A realidade é essa. Para a Espanha ter o controle de bola, ter a bola no pé, ter o domínio de jogo, ditar a maior parte das ações do jogo, é o jogo da Espanha. A Espanha vence o jogo por 1-0, classifica, pega a Bélgica na próxima rodada, que ganhou dos Estados Unidos também. Um jogo abaixo de alguns jogadores. Lamine Yamal teve um jogo abaixo no primeiro tempo, porque a realidade é que o Nuno Mendes anula completamente o Lamine Yamal. Não é a primeira vez que isso acontece. E mostrou um futebol... A Espanha mostrou um futebol de pouco recurso ofensivo. Portugal também se defendia bem, mas o que deixa mais a desejar nesse jogo foi o fato da Espanha ter algumas jogadas criadas e as finalizações dessas jogadas serem muito mal feitas. Tá? Um meio-campo muito fraco de Portugal, uma copa baixíssima de jogadores que são considerados os melhores dos seus times e para alguns os melhores dessas posições. Vitinha, rapaziada, que copa triste, que copa decepcionante. Bruno Fernandes não foi uma boa partida dele. Cristiano Ronaldo, eu acho que eu não vou nem falar muito, né? A bola não chegava, ele não tinha o que fazer. Acaba sendo uma Copa muito decepcionante do meio-campo de Portugal, que era considerado aí, antes de começar a Copa, o melhor meio-campo da Copa, né? Com Vitinha, João Neves e o Bruno Fernandes, e de nome, realmente, os dois bicampeões de Champions League, o melhor jogador da Premier League, junto com o melhor lateral do mundo, que é o Nuno Mendes, e um Cristiano Ronaldo aí na sua última Copa. Esperava muito mais ofensivamente e foi um jogo muito covarde de Portugal, muito parecido até de alguma maneira com o jogo que o Brasil fez ontem com a Noruega, de um time que aceitou que a Espanha ela vai ficar com a bola, ela vai fazer o jogo ser chato, porque é assim que ela joga desde todos os anos que ela começou a ser campeão, começou a ser relevante, que é uma posse de bola, muitas vezes enganosa, mas dentro da Copa do Mundo é uma posse de bola efetiva, porque ela tira chances dos adversários de marcar, tanto é que ela não sofreu nenhum gol ainda nessa Copa do Mundo, mais de 660 minutos jogados na Copa sem sofrer gols, e isso vai muito pela essa questão da posse de bola e que ninguém tem um poder ofensivo ou tem uma atitude. Eu acho que é mais uma questão de atitude, de coragem, de jogar para cima e, claro, você dá espaço pro Yamal ali no contra-ataque. Foi um jogo muito abaixo dele, mas ele ainda é um jogador diferente que chama muita atenção. Eu achei que foi um jogo muito abaixo do Oyarzabal, que vinha tendo destaque nessa Copa do Mundo e não foi bem. O primeiro tempo, como o Edson comentou, não tivemos muita coisa. O segundo tempo, até os 60 minutos, não tinha acontecido nenhuma finalização no jogo. Então, era um jogo muito medroso de Portugal, e a Espanha fazia o jogo dela, né? Até que a Espanha faz uma substituição, né? O Mikel Merino, que é volante, mas dentro da sua carreira aí, tem feito muitos gols. Ele entra no segundo tempo e faz o gol, já aos 90, nos acréscimos, o gol da vitória da classificação. Um gol uma jogadaça trabalhada pela Espanha. O Rodri faz o primeiro passe, ele recebe uma assistência açucarada, faz um belo gol, garante a Espanha classificada para a próxima fase da maneira que ela joga, dominando, sem sofrer finalizações ao gol, sem sofrer muito impacto. Mesmo que ela não tenha muito volume, mesmo que ela não ataque muito, ela não vai fazer muitos gols provavelmente, mas ela também não vai sofrer, e essa é uma estratégia que vem sendo muito bem feita por ela. Já para o Portugal, né, Roberto Martínez já jogou o boné, demitido, pediu demissão, já não ia renovar, e o Cristiano Ronaldo anunciou depois que provavelmente, eu não confio, né, porque a próxima Copa é em Portugal, que essa foi a última Copa dele.
Rapaziada, eu acho que realmente vai ser a última Copa. 41 já vai chegar na próxima Copa, próximo dos 45, né? 44, 45 anos. Acho muito complicado que jogue outra. Se for, vai ser só para roubar a vaga de alguém. Mas, como eu acho que também já foi nessa Copa, honestamente, eu acho que o Cristiano contribuiu muito pouco para Portugal, que não fosse o quesito liderança. Então eu acho que ficou devendo, tá? Tanto Portugal quanto Espanha hoje. Por mais que o Vitor tenha comentado de não ser um jogo ofensivo, eu acho que o que falta para a Espanha muitas vezes é um centroavante de peso, um grande centroavante, um homem de área que vai fazer aquela referência, porque muitas bolas o Lamine Yamal conseguiu encontrar dentro da área e alguém cruzava, ou o próprio Lamine Yamal cruzava e não tinha esse cara. Se o Oyarzabal não tá num bom dia, aí a Espanha não tem ninguém para empurrar essa bola pro gol. As únicas chances que o Lamine Yamal teve no primeiro tempo foi quando o Nuno Mendes subiu para apoiar o ataque, e aí o Lamine Yamal teve bola livre para correr, e aí foi um pernas para quente que era para Portugal, para tentar parar o moleque. E mesmo assim não conseguiu muita efetividade, tá? Então, eu acho que a Espanha ainda é uma grande favorita para essa Copa do Mundo, apesar de jogar um jogo pobre ofensivamente, tá? 1-0 também ganha a Copa do Mundo e acho que é nisso que a Espanha aposta. Fazer um gol e não deixar os caras fazerem. Em 2010 ela ganhou assim, né? Ganhou fazendo só jogo feio. E 2010 ganhou assim, inclusive. Inclusive ganhou assim. Mas eu prefiro ganhar feio do que ser eliminado. Então, eu acho que a Espanha tá fazendo uma Copa de... Como é que fala? Acho que só para passar mesmo, sabe? Estamos aqui, vamos... né? Uma Copa que é uma Copa de Espanha mesmo, jogando a forma que ela joga e com o resultado debaixo do braço. Exatamente. Leva os 3 pontos, que no caso é a classificação para casa, e é tudo que importa no final do dia. Rapaziada, para fechar esse jogo da Espanha é isso. Fala pra gente, Vitor, da justiça que foi feita no futebol. Cara, a justiça foi feita, né? Donald Trump aí fez de tudo, mexeu seus pauzinhos aí pro Balogun, que foi expulso no último jogo dos Estados Unidos contra a Bósnia. Jogar essa partida, né? Já era, antes de começar a partida, já dava pra gente considerar uma das maiores vergonhas da Copa do Mundo, a maior vergonha da Copa do Mundo, e a justiça foi feita, né? A Bélgica ganhou de 4-1, foi um amasso, tá? Foi um amasso. Pela primeira vez aí a gente conseguiu ver os Estados Unidos enfrentando uma seleção minimamente ok, porque a Bélgica também não é tudo isso, e deu pra ver que os Estados Unidos era realmente muito ruim e estava enfrentando adversários muito inferiores, porque você tomar o baile que você tomou da Bélgica, ainda forçando um dos seus melhores jogadores, que não era para jogar e perder de 4-1 da maneira que foi, é uma loucura, né? Eu vou falar um pouquinho do primeiro tempo aqui. Primeiro tempo de domínio da seleção belga. A Bélgica começou com Doku, Kevin De Bruyne e Lukaku no banco, né? 3 jogadores aí, os mais famosos, os titulares. E ela amassou, né? O Decathlon fez 2 gols, um gol aos 9 minutos, né? Numa jogada trabalhada, e aos 33 minutos de cabeça. Antes dele fazer o segundo gol, os Estados Unidos tinha feito um, né, com o Tillman, que vem fazendo uma Copa perfeita, fez uma Copa muito boa de falta, né, uma falta que desvia na barreira, mas fez 1-1 e o Decathlon fez o gol logo em seguida para frear qualquer tipo de reação dos Estados Unidos na partida e mostrar, né, que realmente os Estados Unidos teve uma tabela muito acessível, adversários muito, muito abaixo e que enganou muita gente, né, mas a mim nunca enganou. Rapaziada, os Estados Unidos ele veio fazendo o favoritismo, o protagonismo por estar jogando em casa, mas ia chegar o momento de acabar, e acabou na hora certa, a realidade é essa. Estados Unidos vinha fazendo uma Copa boa, uma história boa, ia escrevendo um negócio bonito, até o Donald Trump se intrometer e eu, assim, como um amante do esporte, simplesmente torcer para que tudo desse errado para eles no jogo de hoje. Eu queria um jogo disputado? Não, eu queria um amasso belga, e foi o que aconteceu, rapaziada. No segundo tempo, o Van Aken faz o 3-1 numa jogada bizarra, uma saída extremamente esquisita do goleiro dos Estados Unidos, que prova mais uma vez que essa seleção é ruim. Apesar de ter um técnico conhecido e ter um técnico que
poderia ter feito essa seleção jogar um pouco melhor, e jogou os jogos acessíveis. Teve seleção que tropeçou em jogo acessível, e os Estados Unidos sempre garantiu sua vitória, né? Mas numa saída ridícula do goleiro dos Estados Unidos, uma bola espirrada, salva pro Van Aken, ele faz o 3-1, e no final do jogo, pressão dos Estados Unidos ali, uma tentativa. Queria tanto o Balogun de volta no jogo. O Balogun terminou o jogo com 2 finalizações, foi um jogo muito abaixo, acho que também toda a pressão em cima dele. Então assim, fez toda essa polêmica, roubou, e foi injusto no futebol, onde é um esporte que deve trazer o máximo de justiça, o máximo de hoje até o máximo de tecnologia para que as partidas sejam justas, o extracampo interferir, e pelos deuses do futebol, que bom que esse extracampo não trouxe o resultado que o Donald Trump queria, tá, rapaziada? E aos 93 minutos, apesar do abafo americano ali que teve, o abafo do estadunidense, o Romelu Lukaku ganha uma bola no campo de ataque, corta para o meio, amassa o time dos Estados Unidos, ergue a camisa 24 na comemoração em homenagem ao seu companheiro Naná, que se lesionou durante o jogo, se eu não estou enganado. Sim. E uma das cenas que mostra ele de muleta já também, já com a perna mobilizada, então vai assistir o resto da Copa do banco, né? Mas que finalmente essa seleção belga rendeu aquilo que era esperado dela nos últimos 16 anos, talvez. Vence uma partida muito boa contra Senegal, vence agora uma partida muito bem contra os Estados Unidos. Eu acho que cresce num momento importante para a Copa do Mundo, e isso pode ser um triunfo para eles contra a Espanha. Pega a Espanha agora, que é uma seleção que a gente acabou de comentar aqui, é muito dura de fazer gol, muito difícil de fazer gol. Jogadores de nome da seleção belga hoje, o Kevin De Bruyne começou no banco e sequer entrou, tá? Se o técnico tinha um plano, deu certo, e se esse plano será mantido, a gente não sabe, tá? Mas eu acho que a Bélgica vem mais embalada que a Espanha para esse próximo jogo, hein? Ela vem como um azarão, né? Então ela também tem menos responsabilidade que a Espanha, e a tendência é que seja um jogo da maneira que a Espanha gosta de jogar, bem estudado. Mas eu acredito que a Bélgica vem aí com o De Bruyne nesse jogo, porque ele vai ser muito importante, principalmente ali para ter um pouquinho de posse de bola no meio campo, e quem sabe, né, fazer história, porque se essa Bélgica, que é a pior das gerações belgas, né, porque é o que sobrou, conseguir eliminar a Espanha, chegar numa semifinal novamente, seria um feito histórico. Eu acho que a Bélgica já foi longe demais também, mas pegou de novo partidas, entre aspas, acessíveis, e mais jogou o que podia jogar, e tá aqui, tá, rapaziada? Então é isso, desses 2 jogos. Então, só para fechar aqui a fase eliminatória, que nem eu tinha comentado com vocês, Espanha e Bélgica voltam a se enfrentar no dia 10 de julho, tá? A gente ainda tem mais 2 jogos para fechar as oitavas de final. Os jogos são de amanhã. A gente tem 1h Argentina de Lionel Messi e Egito de Mohamed Salah. Eu acho que aqui a Argentina sofreu contra Cabo Verde. Eu acho que vai tentar resolver o jogo rápido, tá, rapaziada? 3-0 fora o Bayern. Acho que vai ser 2-0 aí. Não acho que a Argentina consiga fazer 3 gols assim tão fácil. Acho que vai ser 2-0, mas prevejo mais tranquilidade do que foi contra Cabo Verde. E a gente tem Suíça e Colômbia, eu acho que é o jogo mais esperado de amanhã. Vai ser às 17 horas. Então os jogos acabam mais cedo, para a gente já avançar. Vencedor de Argentina e Egito e vencedor de Suíça e Colômbia se enfrentam na próxima fase, nas quartas de finais, tá, rapaziada? Suíça e Colômbia, 1-0 Colômbia. 1-0 Acho que a Colômbia vai ganhar nos pênaltis esse jogo aí, mas vai ser um jogaço. A Suíça é muito forte. Jogo de poucos gols, eu acho, hein, rapaziada? 1-0, 1-1, 2-1 no máximo, assim, acho que não passa de 3 gols, tá? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta, tá? Um grande abraço. Justiça foi feita, um final triste para Cristiano Ronaldo, mas que deixa portas abertas aí para essa nova geração da seleção portuguesa, tá bom? Tamo junto. Um grande abraço, rapaziada. Tchau, tchau.